Olá, pessoal! Hoje temos uma lição muito especial e importante para a nossa caminhada cristã. O tema da nossa lição é Descubra e use seus dons para servir. Nós vamos falar sobre como cada um de nós recebeu dons e talentos de Deus e como podemos usá-los para servir ao Senhor e ao próximo. Todos nós somos importantes para o reino de Deus e temos algo único a oferecer. Vamos descobrir juntos como identificar esses dons e como colocá-los em prática. Tópico 1. Quem não vive para servir, não serve para viver. Este provérbio nos ensina que servir é essencial para a nossa vida cristã. Se não vivermos para servir, nossa vida perde o propósito. Vamos explorar duas histórias bíblicas que ilustram essa verdade. 1.1 Jeremias. Um chorão aprendendo a servir. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta desde o ventre de sua mãe. Jeremias 1:5. Quando Deus o chamou, ele se sentiu inadequado, dizendo que era muito jovem. Jeremias 1:6. No entanto, Deus o encorajou e prometeu estar com ele, dando-lhe palavras para falar. A história de Jeremias nos mostra que, mesmo quando nos sentimos incapazes, Deus nos capacita para o serviço. 1.2 Lídia, mulher decidida, pronta para servir. Lídia era uma comerciante de púrpura e a primeira convertida na Macedônia. Atos 16, 14 e 15. Depois de ser batizada, ela imediatamente ofereceu sua casa para Paulo e sua equipe. Sua prontidão em servir é um exemplo para todos nós. Mesmo sendo uma nova crente, ela não hesitou em usar seus recursos para apoiar o ministério. Tópico 2. Quem pode manda. Quem tem juízo obedece. Este provérbio nos ensina a importância da obediência ao Espírito Santo. Às vezes, nossos planos podem mudar, mas devemos estar dispostos a obedecer à direção de Deus. 2.1 Paulo, da Ásia para a Europa. Paulo e sua equipe estavam prontos para pregar na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16, 6, 10. Em vez disso, eles foram chamados para a Macedônia, onde abriram as portas do Evangelho para a Europa. A obediência de Paulo ao Espírito Santo resultou em um impacto tremendo para o reino de Deus. 2.2 Paulo, de Malta para Roma. Enquanto estava a caminho de Roma, Paulo enfrentou um naufrágio e acabou na ilha de Malta. Atos 28, 1, 10. Mesmo fora de seus planos, ele continuou a servir, curando os doentes e pregando o Evangelho. Isso nos mostra que, mesmo em situações inesperadas, podemos usar nossos dons para servir a Deus. Tópico 3. Quem joga o pão na água, depois o encontrará. Este provérbio, de Eclesiastes 11:1, nos ensina que nossos esforços em servir a Deus e ao próximo não são em vão. Vamos explorar a história de Jonas para entender melhor. 3.1 Jonas. Profeta que duvidou de sua mensagem. Jonas foi chamado para pregar em Nínive, mas tentou fugir para Tarsis. Jonas 1:1-3. Depois de ser engolido por um grande peixe e se arrepender, ele finalmente foi a Nínive e pregou. Para sua surpresa, os ninivitas se arrependeram e foram salvos. Isso nos mostra que quando obedecemos a Deus e lançamos a semente do Evangelho, Ele pode fazer coisas maravilhosas, mesmo quando duvidamos. Conclusão. Hoje aprendemos que cada um de nós tem dons e talentos dados por Deus e que somos chamados a usá-los para servir ao Senhor e ao próximo. Vimos exemplos de personagens bíblicos que, apesar de suas dificuldades e imperfeições, foram poderosamente usados por Deus. Aplicação prática. Faça um teste de dons espirituais e descubra suas habilidades. Planeje como você pode usar seus dons na igreja ou na comunidade. Compartilhe suas descobertas com um amigo ou líder espiritual e peça ajuda para se envolver em um ministério. Vamos encerrar com uma oração, pedindo a Deus que nos ajude a descobrir e usar nossos dons para sua glória, que possamos ser servos dedicados, prontos para obedecer e servir, independentemente das circunstâncias. Deus abençoe a todos. Amém.